A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, por gentileza, você que trouxe sua Bíblia, abre em Lucas capítulo 4, versículo 1. Nós temos falado sobre terra boa, hoje é a penúltima parte 11, e eu falei na parte anterior, você estava aqui, ouviu, que quando nós recebemos a Cristo, nós fomos transformados em terra boa. Então hoje eu quero falar sobre isso, irmãos, sobre essa capacidade no Espírito, amém? Lucas capítulo 4, versículo 1. Você está com a sua Bíblia aí? Acompanha, queridos, tá bom? Glórias a Deus. Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Sente-se, por favor, amados, e deixe sua Bíblia aberta, que eu ainda vou ler o versículo 14 na sequência. Amados, você sabe que quando Deus fez Adão e Eva, Ele os fez à sua imagem e semelhança. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Adão gerou segundo a sua espécie, já caído. Adão já gerou os seus filhos no pecado. Irmãos, fazer filho não é pecado. A Bíblia diz que é abençoado o leito conjugal. Dentro do casamento é bênção. Quanto aos devassos, Deus julgará. Não há nada errado fazer filho. O que estou dizendo é que Adão, porque ele estava debaixo da lei, debaixo do pecado, quando ele gerou a sua semente, gerou pecadores. Adão gerou pecadores que geraram pecadores que geraram pecadores. Toda semente desde Adão estava contaminada. Mas Deus, quando foi gerar Jesus, não pegou da semente de Adão. Deus, quando foi gerar Jesus no ventre de Maria, era uma semente o quê? Pura. O Espírito Santo gerou Jesus, e Jesus já era cheio do Espírito Santo do nascimento. Veja bem, Jesus era tão cheio do Espírito Santo que quando Isabel, a prima de Maria, chegou ali para falar com Maria e Isabel, João Batista ficou cheio do Espírito Santo no ventre, porque chegou perto do ventre de Jesus. Então Jesus, ele não foi gerado em pecado. Ele tem um corpo igual ao nosso, semelhança de corpo, mas não pecou jamais. Jesus Cristo, ele foi gerado cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma natureza santa. Embora em tudo foi tentado, nunca pecou. Veja, amados, Jesus, ele tem uma natureza santa por nascimento. Eu e você recebemos essa natureza quando nós recebemos a Jesus. Você era um pecador, eu era um pecador em Adão. Quando você e eu recebemos a Cristo, levantamos a mão, ouvimos o Evangelho, recebemos a Cristo, nós fomos gerados de novo. Uma nova natureza. O que nós nos tornamos quando recebemos a Cristo? Uma nova natureza. Mas Jesus já era natureza santa de nascimento. Desde o seu nascimento, irmãos, até os 30 anos ele não fez nenhum milagre. Porque a idade mínima para ser sacerdote em Israel é 30 anos. Então Jesus cumpriu todo o cronograma. Cheio do Espírito Santo, ele não pecou. O que a natureza santa fez com Jesus? O ajudou a não pecar. A natureza santa ajudou Jesus a não pecar. Então a Bíblia mostra ele com 12 anos já discutindo com os estudiosos da Bíblia e dando de 10-0 neles. Então aqui diz, aqui em Mateus 4 e também Lucas 4, no versículo 1, que Jesus foi conduzido em tentação. E ele foi, como que ele foi para o deserto, irmãos? Que está aqui em 4:1. Ele foi cheio do Espírito. Mas veja o versículo 14, como é que ele voltou? Ele foi para a tentação cheio do Espírito. Lucas 4:1 diz que ele foi cheio do Espírito. Mas ele voltou cheio do poder do Espírito. Aqui ele recebeu poder pentecostal, dons. A natureza é o fruto, o poder para o ministério é dom. São coisas separadas.
Quando Jesus soprou em João 20 lá, sobre os discípulos, recebei o Espírito, porque Adão e Eva pecaram, né? Perderam aquele sopro de vida, morreram. Embora fisicamente continuassem vivendo, ele morreu espiritualmente. Quando Jesus ressuscitou lá em João 20, ele soprou sobre eles: recebam o Espírito. E eles receberam. Mas o poder do Espírito foi depois quantos dias? 50 dias depois, Pentecostes. 50 dias depois veio o vento impetuoso e eles foram cheios do poder do Espírito. A presença do Espírito e o poder do Espírito são coisas separadas que se complementam. Jesus era cheio da presença do Espírito, mas quando ele passou pela tentação, ele foi cheio do poder do Espírito. Quando eu falo em terra boa, falei que nós somos feitos terra boa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 1 e 2, que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do Espírito de vida? A lei do Espírito de vida, você pode ler lá em 2 Coríntios 5,17. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É no Espírito. Olha só. Quando você recebe Jesus, você é gerado de novo. Aquele homem que existia antes de você receber Jesus, ele deixa de existir. O Senhor não remenda, não reforma. Ele não coloca vinhos novos em odres velhos, nem coloca remendo. Ele não reforma, como diz alguns, né, Cláudio? Ele faz de novo. Aquela pessoa que existia, morreu, deixou de existir. E uma pessoa nova, que não existia, passa a existir. Naquele momento que você recebe Jesus, uma nova pessoa começa do zero. Olha só, coisa tremenda isso, irmãos. Essa nova pessoa é assim. Muitos, tem até uma seita aí que vocês já ouviram falar, que eles citam João 20, 17 assim. Jesus diz assim, ó: avise aí, eis que vou para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Lá em João 20, depois da ressurreição, João 20, versículo 17, eis que vou para o meu Deus e vosso Deus, eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Ali ele diz assim, está vendo como Jesus não é Deus? Está vendo como Jesus é inferior ao Pai? Está vendo como Jesus está declarando que ele vai para o Deus dele, que é o Pai dele? Não é isso que Jesus está falando. Nós precisamos compreender o que Jesus está falando, irmãos, porque o texto ele é espírito, e se você buscar na mente você não entende. Isso é revelação. Jesus está falando: eu era o único filho do meu Pai, mas agora que eu ressuscitei, vocês também são filhos do meu Pai. É isso que ele está falando. Porque o homem nasceu, e ele diz lá em João 8, o vosso pai é o diabo. Aqui o que ele está dizendo é, você já leu João 3,16? Jesus diz assim, Deus amou o mundo que deu o seu filho unigênito. Sabe o que é unigênito? O único de uma raça. Nós éramos uma raça caída e pecaminosa em Adão. Jesus era o único, puro, santo, verdadeiro. Ele era unigênito, único de uma raça celestial. Unigênito. Mas se você ler, amados, em Colossenses 1,15, em Colossenses 1,15 diz assim, que ele é o primogênito dos mortos. O que significa? Que ele era o único santo, o único filho de Deus. Mas quando ele morreu, ele matou o nosso velho homem Adão. Quando ele morreu, o nosso velho homem morreu e foi sepultado. E quando ele ressuscitou, um novo homem foi criado em Cristo Jesus, uma nova natureza. Por isso ele era o unigênito e agora ele é o primogênito. O que é o primogênito? O primeiro de uma série de outros que viriam. Primogênito tem a porção dobrada, né? É o principal. Mas Jesus diz assim, eu era o único filho do meu pai. Mas quando eu morri, agora o que ele está dizendo? Agora eu sou o primeiro de uma nova raça. Todos vocês são raça celestial agora. Eu vou gerar vocês e vou dar a vocês uma nova natureza. A mesma natureza que eu tinha desde que eu nasci. A natureza que te dá poder para o que, irmãos? Não pecar. A mesma natureza que ajudou Jesus desde o seu nascimento até os 30 anos, não pecar, é a mesma natureza que está em mim e
você. A gente peca ou por falta de vigilância, ou por falta de consagração, ou por falta de vergonha na cara. Mas pelo Espírito que nós recebemos, nós podemos viver sem pecar. Pastor, mostra os versículos então, que comprovam isso que está falando. Eu vou te mostrar. Em 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ou 4, diz assim. Se você puder acompanhar, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ou 4, diz assim: que nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus, e através dessa natureza nós já escapamos das seduções do pecado. Olha o que ele está dizendo aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, que eu e você recebemos a natureza de Deus, e por causa dessa nova natureza nós já vencemos. Não vamos vencer não, irmãos, já vencemos as seduções do pecado. Ele está dizendo isso. Como eu falei agora há pouco em Romanos capítulo 8, versículo 2, que nós, pela lei do Espírito de vida, já escapamos da lei do pecado e da morte, aqui nós estamos vendo em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, que já recebemos uma natureza de Deus, a natureza divina. Nós somos filhos de Deus, o DNA de Deus. E através dessa natureza, e através dela, já escapastes das seduções e das corrupções do pecado. O que ele está dizendo aqui? Que a mesma natureza que estava em Cristo está em mim e você agora. Não adianta dar desculpa, eu sou um pobre pecador, sou fraco, sou burro. Isso é cartilha do diabo. Você é filho de Deus, você é feito agora filho de Deus e capaz de vencer o pecado. Olha só, terra boa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13, que nunca haverá tentação maior que nós podemos suportar. Mas quando vier a tentação, Deus sempre nos dará escape. Em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Está vendo? Nascido de Deus, vence o mundo, a carne, o diabo. Em 1 Coríntios 6, 17 diz assim, todo aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Em 1 João 4, 17 diz assim, que assim como Cristo é, somos nós nesta terra. Veja bem, olha o que diz em Romanos 8, 13, se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, você viverá. Olha o que diz Gálatas 5,16, andai no Espírito e você não cumprirá os desejos da sua carne. O que ele está dizendo, irmãos, é que nós somos Espírito e temos uma carne, mas não somos essa carne, nós somos Espírito, nós somos gerados de Deus, e essa nova natureza é terra boa. Deus nos deu condição de viver como Jesus andou, no Espírito. Aqui diz em Lucas 4:1 que Jesus foi cheio do Espírito, mas que ele voltou cheio do poder do Espírito. Veja na sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, amados, versículo 38, Pedro está pregando para Cornélio, para os gentios, em Atos 10, 38, diz que Jesus era cheio do Espírito e do poder do Espírito. Cheio do Espírito, Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Não só a presença, mas o poder. A presença e o poder. Jesus nasceu santo, mas quando ele passou pela tentação e venceu, ele se tornou um santo, ungido, cheio de poder, sinais, maravilhas e milagres. Ele só fez milagres depois disso aqui. Antes disso aqui não fez milagre. Há um filme no YouTube chamado Menino Deus, ou Menino Jesus, que mostra Jesus fazendo milagres quando era criança. Aqui, que a Bíblia não fala nada de Jesus desde pequeno até os 12 anos, não fala nada. Por quê? Porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas ele não fazia milagres. E nesse filme, que ele é baseado num livro apócrifo, que acho que é a Anunciação de Maria, Jesus fazia pássaros de barro e soprava, e os pássaros voavam, criavam vida e fazia milagre, e depois curou uma criança que desmaiou e morreu. Mas isso é tudo história, fábula, porque o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, lá em João 2. Jesus não fez milagre antes disso. Ele era uma pessoa
que trabalhava com o seu pai, ele era trabalhador, muito estudioso, até Joséfo, que escreveu a história dos Hebreus. Já leram o livro História dos Hebreus, de Joséfo? Ele era um historiador que ele disse que os móveis de Herodes foram feitos por José e Jesus. Agora imagine você ter uma mesa que foi talhada e feita por Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos, hein? Sentar numa cadeira e comer numa mesa feita com aquela madeira nobre, né? Feita por Jesus Cristo. Então Jesus era trabalhador, ele não era um vagal, ele não era um filhinho de papai, ele era um homem trabalhador, honesto. Ele estava ali com o seu pai trabalhando, até que chegou a hora dele servir o Pai Celestial. Quando você nasceu, você recebeu uma nova natureza. Isto é, você é terra boa. Só que a tua carne continua pecaminosa, mas é tua carne. Sabe, irmãos, hoje nós vemos traduções da Bíblia. Há traduções da Bíblia que são perigosas. Não sei se você já viu falar de uma tradução chamada NVI, Nova Versão Internacional. Na NVI, aonde está escrito na nossa Bíblia assim, ó, carne, sarx. Na NVI está escrito assim, natureza pecaminosa. Aí dá um nó na cabeça das pessoas. Eu sou uma nova natureza, tem uma natureza pecaminosa? Não, não existe natureza pecaminosa. A Bíblia diz que o nosso velho homem, nossa natureza pecaminosa, morreu quando Jesus morreu. Não existe natureza pecaminosa. Você não tem duas naturezas. Já vi pregador falando assim que dentro de você tem dois lobos, um branco e um preto. E aquele que se alimentar, aquele que vence. Irmão, não tem dois lobos, coisa nenhuma. Tem o Espírito Santo em nós. E outra, não tem duas naturezas aqui dentro, não é nenhum conflito. O nosso espírito, ele é um com o Espírito do Senhor. Se você ler lá em Romanos 7, 22 e 23, diz que o nosso espírito ama o que Deus ama, pensa o que Deus pensa e é igual ao Senhor. O que tem de diferente não é no nosso homem interior, é na nossa carne, o nosso homem exterior. Portanto, não é nenhum conflito. Muitos dizem assim, importa que eu diminua e que Cristo cresça. Irmãos, toda a ideia de que você e Cristo estão separados é diabólica. Pense aí. Nessa nova dispensação há um mistério. Colossenses 1:7. Cristo em nós, esperança da glória. Quando você diz assim, eu sou um pecador e Cristo é santo, você não está na dispensação nem na revelação. Quando você diz assim, que eu diminua e Cristo cresça, você está dizendo que você é aqui separado de Cristo. Não, você não tem que diminuir. Quem falou isso foi João Batista que falou. Ele falou, a lei e os profetas devem diminuir, porque agora a graça vai crescer. Jesus não escreve um versículo que eu e você temos que diminuir. Ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, que nós como odres, que guardamos a unção, o vinho, que tem que expandir, lá em 2 Coríntios 6, do 11 ao 13, que nós devemos expandir, que quanto mais o odre cresce, mais cabe a revelação. Não tem que diminuir você, o que tem que diminuir é a nossa carne, mas eu não sou essa carne, eu sou espírito. A Bíblia não fala para a igreja um versículo chamando a igreja de pecador e de que tem que diminuir. Isso é falta de entendimento. Usar uma frase de João Batista, que não é a igreja, mas é o amigo da igreja, para a igreja. A igreja ela é o corpo de Cristo. Ela é santa em Cristo. Ela é uma com o Senhor. Eu leio novamente o que eu te falei, 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une com o Senhor é um só. Portanto, se você diminuir, você está tirando Jesus da sua vida, porque Jesus está na sua vida. Há falta de entendimento. Eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Você era um pobre pecador até receber Jesus. Quando você recebeu Jesus, você deixou de ser pecador e foi santificado. Agora você não é mais um pecador. Você tem uma carne que quer pecar, você peca às vezes, o sangue de Jesus te purifica, mas você é santificado, você não é pecador. Pare de ficar se denegrindo, dizer eu sou um pecador, porque se você disser que é um pecador, você é escravo do pecado. A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Se você disser que é pecador, sabe o que é pecador? É aquele que peca, ama o pecado, esconde o pecado e permanece no pecado. A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. E se você disser que você é um pecador, a Bíblia diz que os pecadores vão para o inferno. Veja bem, Jesus morreu para salvar pecadores, certo? Mas se ele salvou, você é um salvo, não é mais um pecador. Se ele não salvou e você é pecador, então ele não salvou, não fez nada. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tira todo o pecado. Se você diz eu sou pecador, então o sangue de Jesus não tirou o teu pecado. E se ele não tirou o seu pecado, então ele não é salvador. Olha que coisa séria, irmãos. Isso parece humilde, mas isso é incredulidade.
Humildade de dizer, em Cristo eu posso todas essas coisas que Ele fortalece, em Cristo eu posso obedecer, eu posso ser santificado, eu posso viver no Espírito, eu posso vencer o pecado. Isso é humildade, é concordar com a palavra de Deus. Humildade não é assim, pastor, eu sou um pobre pecador, sabe, a carne é fraca. Isso não é humildade, isso é desculpa esfarrapada, porque a tua carne está debaixo dos seus pés. Jesus te deu poder para renunciar à sua carne, e a tua carne não é mais forte que a sua nova natureza. Então quando você começa a compreender isso, você começa a entrar na dinâmica do Espírito. Porque, irmãos, há uma dimensão doida da religião que sempre foi cega e cega as pessoas. A Bíblia, aonde nós lemos aqui, Consolador, Espírito Santo também. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego? A palavra usada para Consolador é Paráclito. Sabe o que é Paráclito? Aquele colocado ao lado para te ajudar. A Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito Santo foi nos dado para nos ajudar em nossas fraquezas. O Espírito Santo não faz por você, Ele não faz para você, não. Aqui está o equívoco teológico do século, seguindo cegos. Culto das águas. Aí você toca nessas águas, bebe essa água, leva uma garrafa de água para casa, sua vida vai mudar. Culto do lencinho, aí você leva esse lencinho por 10 reais. Irmão, Jesus não está fora, Jesus está dentro. Não creia em objetos, não creia nisto. Deus não faz nada para você nessa dispensação. O que Deus faz, amados, é o quê? Em você e através de você. Se você ficar esperando que Ele faça para você, você está mudando o nome do Senhor. O nome do Senhor Paráclito Ele está ali para te ajudar a fazer, mas Ele não faz por você, é você que faz com a ajuda dEle. Deus lê a Bíblia para você ou você que lê a Bíblia? Deus te pegou pela orelha e te trouxe para a igreja ou você veio porque você quis? Ele te ajudou, te deu ânimo, mas você veio com as tuas pernas. Está entendendo, irmão? É Deus que ora, você que ora. Ele nos ajuda a orar, mas quem ora somos nós. Eu estou pregando aqui, não são direção do Espírito, mas quem está pregando aqui sou eu. Deus não está falando sozinho, eu estou falando junto. Está entendendo, irmãos? Então, quando nós falamos terra boa, significa que a semente depende do solo, da resposta do solo. Deus renova a mente, não renova, Luiz Henrique? Mas quem é que vai oferecer a mente e vai ler a Bíblia? É o Espírito Santo ou sou eu? É eu, entendendo? Deus renova a mente daquele que entrega a sua mente. Deus me fará lembrar a palavra que eu ouvi, mas quem é que vai ouvir? Sou eu que vou ouvir, não é do Espírito Santo que vai ouvir. Então, quando eu falo terra boa, significa o que, irmãos? Terra boa significa que a semente depende do solo, da resposta do solo, é da oração, é do jejum, é da consagração. Quando eu falo que nós temos uma nova natureza, quando eu falo para você que hoje Jesus é o primogênito e nós somos uma raça celestial, sabe o que diz 1 Pedro 2,9? Que nós somos raça celestial, escolhidos e ungidos para revelar as grandezas de Deus. Veja bem, 1 Pedro 2,9 na sua Bíblia. Nós somos uma raça celestial, uma nova raça, ungidos por Deus para revelar as grandezas de Deus nessa terra. Então, o poder que nos ajuda, o Espírito Santo, ele coopera. Como que ele coopera, irmãos? Você sabe como é que ele coopera? Olha só, a Bíblia diz em Hebreus 12:2 que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que é autor? Você está aí sentado, Deus está aumentando a sua fé, esclarecendo a sua fé, vitaminando a sua fé, edificando a sua fé, te ajudando a crescer, amém, irmãos? A nossa fé é dom de Deus, diz Efésios 2:8. Deus está aumentando a nossa fé, é autor. E consumador, sabe o que significa? Quando eu for pregar, o Espírito Santo vai confirmar. Além dele me ajudar a crer, ele confirma a minha fé, ele ajuda. Ele me ajuda a crer para orar para o enfermo, certo, irmãos? Aí eu vou lá e ponho a mão no irmão. Ele está agindo em mim, não está agindo em mim? Está agindo em mim, junto comigo, não está? O Paráclito. Mas ele vai lá e confirma. Então ele é o autor e consumador. Ele age em mim e age através de mim. É importante compreender que nessa dispensação, o Espírito Santo não faz para você. Deus vai mudar a minha vida. Deus vai fazer eu largar esse vício. Deus vai mudar minha mente. Deus vai fazer eu parar com esse pecado. Não vai. Ele não faz nada. Ele já te deu uma nova natureza. Agora você decide e ele confirma. Se você não decidir assim, por exemplo,
A pessoa recebe Jesus e continua fumando. Jesus vai tirar dela o cigarro? Não. Só vai tirar o cigarro. Jesus vai mostrar para ela que isso não é bom para o templo do Espírito Santo, amém, irmãos? Aí a hora que você decide, eu não quero mais fumar, eu sou uma nova natureza, esse aqui é o templo do Espírito Santo, Deus me ajuda, eu vou orar, eu vou jejuar, o Senhor vai arrancar isso de mim. Agora Deus vai arrancar, porque você decidiu e pediu. Mas Ele não vai fazer isso para você, tipo assim, você não pede nada, isso ali, né, Deus é bom, Deus vai fazer, isso ali, né? Deus não vai fazer. Deus vai fazer quando você renovar a sua mente, descobrir que isso tem que sair de você, e com oração, jejum e súplica, dizer, isso vai sair da minha vida, eu não quero mais, e aí Deus tira de você. Tá vendo? Ele é o Paráclito. Ele não faz para você. Ele não faz sem você saber. Ele não faz por acaso. Ele faz quando você entende, quer e pratica isso aí. É o novo querer, o novo efetuar. Então a terra boa é essa, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus 2:11 que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Já pensou que honra, irmãos? Ele é o primogênito. Nós somos celestiais. Hebreus 2:11, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Por quê? Porque Ele nos fez uma raça celestial. Irmãos, você precisa de uma renovação da mente, eu também, para descobrir quem nós somos. Você não é o escravo do pecado, das dívidas, da crise. Você não é escravo dos vícios. Você é livre, porque Jesus te libertou na cruz do Calvário. Quando você entender isto e disser, eu posso ser livre, isso está debaixo dos meus pés, você vai ver que Deus confirma a tua fé. Mas enquanto você não crer que é livre, enquanto você se ver escravo, falar como escravo, sabe o que é, pastor? Eu vou na igreja, mas isso aqui é mais forte do que eu. Eu vou na igreja, pastor, mas isso aqui me domina. Eu não consigo, a minha carne é fraca. Sabe, pastor, isso aqui me arrasta. Enquanto você se ver assim, está na cartilha do inimigo. Mas quando você lê esses versículos que eu falei para você aqui hoje, leia de novo, escuta essa mensagem de novo em casa, irmãos. Escuta de novo. Escuta mais uma vez, 2 vezes essa palavra. Quando você vê esses versículos aqui, ó, quem você é em Cristo, que você é mais forte que o pecado, que você é mais forte que a tentação, que você é filho de Deus, que a natureza de Deus está em você, que a unção de Deus está em você, que você pode vencer, aí você desperta e fala, eu posso vencer. Aí Deus confirma a fé. Mas enquanto você não descobre que pode, você não pode, ainda que pode. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, que você é filho, mas enquanto você não tiver revelação, você fica como escravo. Há muita gente na igreja que não entende, que recebemos uma nova natureza, que recebemos uma nova condição, uma nova posição, e estamos assentados à direita de Deus Pai nos céus, Efésios 2:6, e que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, quando nos despertarmos, que temos a presença e o poder. Não somos uma igreja apenas da presença, que nos leva para o céu. Tem igreja, pastor Claro, que só prega a presença, a salvação e a pessoa vai para o céu. Nós temos a presença e o poder. Além de ser salvo, vamos curar enfermos, expulsar demônios, vamos orar em línguas dos céus, vamos evangelizar, quebrar as cadeias. Nós temos obras também e galardão. Não é só salvação não, é poder de Deus. Não é só salvação não, é quebrar as cadeias do diabo e desfazer as obras do diabo, porque Jesus fazia isso. Jesus curava enfermos, irmãos, Ele é o nosso exemplo, não é? Jesus expulsava demônio, multiplicava pão, Jesus pregava, o pecador se arrependia. Essa mesma unção está na sua vida. Jesus diz, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. João 14:12. Portanto, nós não estamos aqui só para ser salvos, nós estamos aqui para ser salvos, ungidos e frutíferos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Então, o unigênito se tornou primogênito. E a nossa nova natureza agora nos dá essa condição. Levante-se nessa noite e diga, Senhor, me perdoa, porque eu tenho me visto como gafanhoto. Tenho falado que não posso e dado desculpas. Tenho sido escravo sem precisar. Mas agora que eu descobri que eu tenho uma nova natureza e que tenho o Paráclito para me ajudar, então eu decido, Pai, eu vou mudar minha vida. Eu vou viver para o Senhor, eu vou vencer o pecado, eu vou dar bom testemunho, eu vou ajudar na tua obra, eu vou me levantar, porque eu sou uma nova pessoa. Muitas pessoas falam para mim, se pastor, minha vida acabou, eu estou em depressão, eu vou me matar. Eu digo, não morra, morra para o teu pecado, morra para o mundo, nasça para o Senhor. Em vez de se matar, entrega a sua vida para Jesus, aí tem um novo começo, nasce de novo. Em vez de se matar e ir para o inferno, mate a sua carne, mate o seu pecado e viva para Deus, se entregue para o Senhor, é bem melhor. É bem melhor viver para Jesus, irmãos. Se temos que morrer, vamos morrer para o pecado, vamos morrer para o mundanismo, para os ídolos, para o futebol, vamos morrer para a carnalidade, vamos morrer para o MMA, vamos morrer para a fofoca, vamos morrer para a prostituição, para os vícios, mas vamos viver para o Senhor.
Se até aqui nós vivemos para o pecado, agora vamos viver para o Senhor. Hoje levante-se e diga: hoje é o marco na minha vida. Eu não vou viver mais para o pecado, eu vou viver para Deus. Eu vou viver na força de Deus, como Davi foi para cima do gigante. Eu vou nessa força, eu vou vencer o pecado, nem que seja a última coisa que eu faça, porque Deus está na minha vida, eu sou uma nova natureza, eu sou santificado, eu sou uma raça celestial, Deus conta comigo, Deus me ungiu, Deus me salvou, não foi em vão, Deus coopera comigo, eu tenho o Paráclito, então eu estou decidido, eu vou fazer as mesmas obras e vou fazer maiores. Amém? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos.